Olá, pessoal. Estamos começando o nosso último bloco da nossa conversa sobre análise de CNIS. Nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre prova, tá? Porque nós vimos que, se o segurado ele tem um vínculo que não está no CNIS, eu falei para vocês, a gente precisa fazer provas de que aquele vínculo existiu. O vínculo está no CNIS, mas está sem data de saída, precisa fazer prova da data de saída. O vínculo está no CNIS, mas não tem remuneração, preciso fazer prova da remuneração. Então, ao longo dessa nossa conversa, a gente falou o tempo inteiro de prova. Mas quais são as provas que nós podemos utilizar para comprovar esses vínculos, para comprovar essas remunerações, né? Vamos entender aqui no curso de hoje. Eu coloquei as previsões aqui da IN, do regulamento, depois vocês deem uma lida com calma, tá? Mas tanto a IN quanto o regulamento vão dar para a gente alguns indicativos de documentos que poderão servir para a gente como prova. Eu gosto muito desse rol do artigo 19b do regulamento da Previdência Social. Tem outro rol que eu gosto muito, que eu não achei na IN 128, que é o artigo 10 da IN 77. A gente sabe que a IN 77 está revogada, aquela coisa toda pela IN 128, o que não impede que a gente use a 77 dentro desse rol para a gente eventualmente dar uma lidinha e ver ali se tem algum documento que a gente não consegue, não pode utilizar no nosso caso concreto, né? Porque apesar da IN 77 ter sido revogada, a gente está falando de lista de documentos e aquela documentação possui valor da mesma forma, né? Então, oriento vocês abrirem a IN 77 e irem lá no artigo 10 da IN 77, onde vocês terão um rol de documentos separados, documentos para fazer prova de vínculo e para fazer prova de remuneração. A gente até acha na 128, mas tudo muito espaçado, né? Muito separado. Ali não, ali está juntinho, fica fácil da gente entender, né? Trouxe como exemplo para vocês aqui o artigo 19b do regulamento, que eu também gosto muito desse artigo. Esse artigo traz para a gente um rol exemplificativo de provas. Então, a gente vai ter aqui um rol gigantesco de provas e essas provas são exemplificativas. São documentos que a gente pode utilizar para fazer prova de vínculo e remuneração, mas se tiver algum outro documento que não esteja aqui, a gente pode utilizar também, desde que seja um documento que seja suficiente para formar, de fato, a convicção da existência daquele vínculo, tá? Dentre os documentos, não vou ler todos, depois vocês deem uma conferida, né? Porque não é nosso intuito ficar aqui lendo. Mas a gente tem aqui a carteira de trabalho, o contrato individual de trabalho. O contrato individual de trabalho eu não gosto muito, porque ele é um documento para aquelas pessoas que têm vínculo definitivo, né? Vínculo sem estipulação de data de saída, não é um contrato por tempo determinado. Ela faz prova da data de entrada, mas não faz data de saída, né? Então, assim, a gente poderia até usar como início de prova, mas não como a prova cabal ali, suficiente do vínculo daquele meu cliente, né? Mas, enfim, temos outros tantos documentos aqui, como, por exemplo, o extrato analítico do FGTS, que é um documento que a gente vai estudar aqui também, ok? Depois vocês deem uma lida nesses artigos que eu coloquei para vocês. O primeiro documento que eu quero apresentar para vocês aqui como prova, e entender como é que a gente analisa esse documento, é a carteira de trabalho, tá? A carteira de trabalho é um documento muito importante de prova. Se a gente tem uma carteira de trabalho que não tenha nada que comprometa a fidedignidade dela, essa carteira de trabalho faz prova suficiente da existência daquele vínculo, ok? Súmula 75 da TNU vai nesse sentido. Ou seja, se a carteira de trabalho não tiver nada que comprometa a fidedignidade dela, ela é o documento que a gente vai utilizar como prova. O enunciado 2 do CRPS vai exatamente no mesmo sentido. Se não tem nada que comprometa a fidedignidade, a carteira de trabalho será utilizada como documento de prova. E aí a gente precisa entender o que pode comprometer a fidedignidade dessa carteira. E a gente vai estudar, então, esses pontos, né, que podem gerar o comprometimento da veracidade dos dados daquela CTPS. Primeiro ponto que eu separei para discutir aqui com vocês, foto. A carteira de trabalho nova,
a gente sabe que ela vem plastificada, né? Mas as carteiras de trabalho antiga, não. E o pior, gente, era muito comum as pessoas tirarem a fotografia da carteira de trabalho. Porque antigamente foto 3x4 era caro e o segurado, para procurar emprego, ele precisava de foto, né, 3x4 em regra nos currículos. Então, muitas das vezes, eles tiravam a foto dos documentos para colocar no currículo, né? E aí, resultado, carteira de trabalho sem foto. Essa carteira, estando sem foto, ela não pode ser validada como documento. Infelizmente. Priscila, mas o meu segurado colou uma outra foto no lugar. Não pode, gente, porque tem carimbo. Quando a gente emite aquela carteira antiga, né, aquela tradicional, tem um carimbo ali em cima e o carimbo pega em cima da fotografia, tá? Então, isso é uma coisa que compromete a fidedignidade dessa carteira. A parte lá dos dados de filiação, a ausência deles também compromete essa fidedignidade, né? O local de nascimento, enfim. Por que essas informações comprometem essa carteira? Porque nós temos muitas pessoas que têm o mesmo nome. Então, se a gente não tem o máximo de informação possível para a gente identificar aquele cliente, a carteira está comprometida. Outro ponto, folhas soltas, tá? A carteira de trabalho que está com folhas soltas também está com a sua veracidade comprometida. Se eventualmente você está com uma carteira com folha solta, cuidado. Na hora de digitalizar, ou você indica ali, escreve, né, de alguma forma, digitaliza a carteira com um papelzinho do lado, né, porque a imagem tem que ser da carteira, então eu não posso digitalizar, escrever e juntar. Mas você pode digitalizar e coloca um papelzinho, ou então junta um papel na inicial dessa carteira, dizendo que essa carteira está com a folha tal como folha solta. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque muitos colegas, entendo eu que agindo de má fé, dão um jeitinho ali na hora de fazer essa fotografia para não parecer que essa carteira está solta, tá? O nome disso é fraude, ok? Não só o cliente, se a fraude for por parte de cliente, mas também o colega que está atuando, ele pode se ver aí envolvido em uma ação penal de graça. Então, cuidado. Se a folha está solta, a gente não tem como. Por mais que a gente tenha pena do cliente, que a gente saiba, putz, mas o cara trabalhou nessa empresa, não tem outro mecanismo de prova. O direito é feito de prova. Infelizmente, o direito não é feito só de direito. Não basta que a pessoa tenha um direito, ela precisa comprovar o seu direito, né? Então, infelizmente, folha solta compromete a fidedignidade daquela carteira. E não vem jeitinho, tá? E tomem muito cuidado também, porque muitos colegas, infelizmente, atendem o cliente remotamente e recebem essa documentação de forma remota. Se você recebe essa documentação de forma remota, você jamais pode autenticar esse documento como um documento original. Não tem problema nenhum você atender o cliente remotamente, desde que depois você tenha acesso fisicamente a essa documentação, para que você digitalize os documentos diretamente daquele documento. Porque, eventualmente, pode ser que o cliente esteja aqui te enrolando naquela imagem, para você não perceber que aquela folha está solta, você não faz o indicativo disso para o INSS, depois lá na frente é envolvido numa situação de fraude, tá? Ordem cronológica. A carteira precisa estar em ordem cronológica para ela ser validada, ok? Vamos imaginar que você tem uma carteira que tem o primeiro vínculo na carteira, do ano 2000, o segundo, de 88, o terceiro, de 99, o quarto, de 2005. Tá esquisito isso. Essa carteira não está seguindo a ordem cronológica. Como é que o primeiro vínculo é do ano 2000 e o segundo é da década de 80? Então, assim, tá errado. Está fora da ordem cronológica, compromete a fidedignidade dessa carteira. E a gente tem que entender que isso aqui é razoável, né? A gente ter aqui o comprometimento dessa carteira por falta de ordem cronológica, porque realmente é difícil para a gente entender o sentido. Vou pular o extemporânea, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Vamos para a rasura. Carteira está rasurada. Tudo que estiver rasurado não poderá ser validado para fins de prova, ok? Outro ponto, carteira extemporânea também não pode ser validada como prova. Priscila, o que é uma carteira extemporânea? Vamos analisar aqui essas três situações que vocês vão entender. Situação 1, situação 2, situação 3, tá?
Situação 1. Vamos imaginar que você tem uma carteira que foi emitida no ano 2000. Só que o primeiro vínculo que está registrado nessa carteira, ele tem início em 98, ele se inicia em 98 e tem como data fim 99. O INSS entende que, nesse caso, essa carteira é uma carteira extemporânea. Por quê? Porque eu tenho um vínculo que se iniciou e teve o seu fim antes da emissão da carteira. E aí eles entendem, como é que pode isso? Eu tenho uma carteira que foi emitida em 2000 e eu tenho um vínculo lá que se encerrou em 99. Então, eles entendem que isso torna essa carteira extemporânea e compromete a fidedignidade dela. Vamos para a situação 2. Carteira emitida. Então, aqui, ó, já era. Carteira emitida no ano 2000, janeiro de 2000. Primeiro vínculo registrado, março de 2000. Data de saída, janeiro de 2005. Aqui está sucesso, né? Carteira foi emitida, depois teve o primeiro registro. Aqui não há nenhuma irregularidade. Essa carteira 2 é uma carteira contemporânea. Vamos para a carteira de trabalho 3. Data de emissão, janeiro de 2000. Data de entrada, 98. Mas ele ficou nessa empresa até 2005. Essa carteira, Priscila, ela é extemporânea? Não. O INSS entende que, nesse caso 3, essa carteira ela é contemporânea e pode ser validada. Priscila, mas o início da atividade dele foi antes da emissão da carteira. Sim. Mas o que a autarquia entende é que, né, nesse tipo de situação, o segurado pode ter perdido a carteira, ter pego, então, a sua carteira de trabalho e levado para o INSS validar. E aí o INSS validou essa carteira, para a empresa validar, perdão. A empresa refez o registro nessa nova carteira e ele continuou trabalhando na empresa até 2005. Então, nesse último caso, valida. Eu entendo, pessoal, que nesse caso 1, isso também pode ter acontecido, né? Do cliente ter emitido, eu já tive cliente assim de trabalhista, que o segurado tinha perdido a carteira, ele fez a nova emissão, ele pediu para eu ligar no RH, para o RH da empresa que ele tinha saído e tinha processado, inclusive, por horas extras, para que a empresa refizesse o registro. Né? Eu liguei, a empresa, não pode mandar aí que a gente refaz. Então, observa, no caso dele, a data de entrada e a data de saída eram anteriores à emissão dessa carteira. Então, para fins previdenciários, essa carteira ela não seria validada. Mas não é a mesma situação do 3? Perdeu e voltou na empresa para validar? É. Mas, infelizmente, nesse caso, o INSS não valida, tá? No judicial, a gente tem dificuldade de validar até o caso 3, tá? Aí a gente vai depender aí de outras provas para que a gente faça aí essa indicação. Lembrando que a carteira de trabalho deve ser considerada como prova, tá? E só pode ser desconsiderada mediante despacho fundamentado, ok? E esse despacho fundamentado, que está afastando o uso dessa carteira como prova, deve indicar expressamente as inconsistências que ali haviam, ok? E se for o caso, se for identificada uma fraude, isso tem que ser encaminhado para a área de irregularidades, perfeito? Lembro de uma situação, eu estava numa aula presencial em São Paulo, não era o nosso tema, acho que a gente estava falando sobre, sabe, não era sobre revisão. E aí alguém puxou um assunto sobre carteira, aí eu comecei a dar algumas dicas de como é que a gente valida essa carteira, essas dicas que a gente viu, né, em alguns pontos também onde a gente pode identificar fraude na carteira. E aí eu estava mencionando, né, que, por exemplo, você vê que a tonalidade de caneta, 30 anos de um registro para o outro, a tonalidade de caneta tá igual? Esquisito. Letra, mesma letra, exatamente dos vínculos que não estão no CNIS? Esquisito também. Então, a gente tem algumas coisas que a gente vai observando, né, ao longo ali da nossa vida, e essas coisas vão chamando a atenção para a gente. E aí eu estava mencionando dos registros falsos, da famosa carteira esquentada. Tem muita gente que esquenta a carteira, que vai lá e coloca um monte de vínculo que a pessoa não exerceu. E aí, quando eu falei isso, levantou a mão. Uma colega levantou a mão no final da sala e falou assim, eu queria dar aqui um depoimento. E todo mundo, né, a sala toda, povo fofoqueiro, todo mundo, esses previdenciaristas não são fáceis, todo mundo foi assim, uma avalanche. Todo mundo virou a cabeça para olhar.
E eu já ansiosa, né, curiosa, que sou, querendo saber da história, lá. Então, eu, um belo dia, estava no meu escritório, recebi uma notificação, não sei se era da Procuradoria, não vou lembrar agora se era da Promotoria, perdão, ou se era da Polícia Federal, mas, salvo engano, era da Polícia Federal, para que eu comparecesse para esclarecimento. E aí cheguei lá, sem saber do que se tratava, foi uma situação de carteira de trabalho. A carteira de trabalho estava com vínculo fraudado, eu não tinha conhecimento disso, não identifiquei isso naquela carteira. O servidor identificou que tinha ali uma fraude, mandou para a área de apuração, foi aberto o processo, né, lá na Polícia Federal, que é um crime federal, né, foi aberto lá processo de investigação e foi comprovado que, de fato, houve uma fraude naquela carteira e aí eles estavam me chamando para esclarecimentos, né, já que eu apresentei aquela carteira junto ao INSS na condição de advogada daquele segurado. Aí todo mundo querendo saber o final da história, né? Ela contando os detalhes e eu lá nervosa para saber o final. No final da história, ela falou que o cliente foi chamado também e que o cliente disse que não tinha sido ele que tinha falsificado aquela carteira, mas que tinha sido uma outra advogada que eximiu a colega, que realmente não tinha participado dessa fraude, eximiu a colega, mas colocou a culpa na outra advogada. Agora, se a outra advogada teve culpa ou não teve culpa, meu amor, isso é uma coisa que a gente nunca vai saber, né? Mas ele falou que a advogada anterior que havia feito aquele registro ali fraudulento naquela carteira, que ele de fato não reconhecia aquele vínculo, e quando a advogada anterior falou para ele que tinha feito isso, ele tirou a documentação dela e levou para essa colega. Mas ele não avisou para a colega da situação do vínculo falso, né? Enfim, e aí a colega, felizmente, né, conseguiu se desvencilhar aí dessa situação. Ou seja, não tinha nada a ver com a história. Vocês imaginem o tormento que essa mulher passou, né? De preocupação, de estar envolvida ali num crime. A gente que é muito certinho, qualquer coisa a gente fica assim desesperado. Imagina o desespero dela, né? Ali dela contando, inclusive, a situação. É muito complicado, gente. Tenham muito cuidado. Tá? Tenham muito, 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 muito cuidado. Peguem a documentação na mão, pelo amor de Deus. Esse aqui é um outro documento que a gente pode utilizar para fazer prova de data de início e de data fim de um vínculo. É um documento que não está listado em lugar nenhum, mas é um documento oficial, pode ser utilizado como prova. Antigamente, as pessoas, para fazerem solicitação de seguro-desemprego, obrigatoriamente elas tinham que fazer isso presencialmente. E era emitido esse documento, que era um relatório da situação daquele requerimento dele de seguro-desemprego. E nesse documento a gente tem a data de entrada e data de saída. Já fiz prova através desse documento, tá? Outro documento que também não está na relação e que eu usava muito no escritório. Relatório RAS, relatório CAGED. Essa aqui é a capa do documento. Essa aqui é a parte interna, né? Aqui é o RAS, onde a gente tem informação ano por ano de cada vínculo. Aqui nessa tela principal, a gente tem a indicação dos CNPJs das empresas, o nome das empresas, data que ele começou a trabalhar e data que ele saiu. Esses dados aqui pegam os dados da base do Ministério do Trabalho, tá? Atualmente, essa base está integrada com o CNIT. Para os vínculos mais recentes, vamos colocar ali 2015, mas os vínculos mais recentes, melhor colocando assim, não vou colocar um tempo nisso. Nos vínculos mais recentes, a gente observa que realmente, se não está no CNIS, não está no RAS-CAGED, se não está no RAS-CAGED, não está no CNIS. Mas para os vínculos antigos, ainda é muito comum da gente observar vínculo que não está no CNIS, mas está no RAS-CAGED, tá? Por quê? Porque as empresas, como tinha muita fiscalização da Procuradoria do Trabalho, hoje em dia não tem tanta, mas como antigamente tinha muita fiscalização, o que eles faziam, né, quando eles queriam sonegar? Eles deixavam de pagar o INSS, aí não registravam lá, mas eles registravam no Ministério do Trabalho. Porque se o auditor lá do Ministério do Trabalho chegasse para a verificação do ambiente lá daquela empresa, estava registrado. Entendeu? Então, é muito comum a gente ter vínculos aqui que não está lá. Esse documento a gente obtém junto ao Ministério do Trabalho, tá? Antes da pandemia, o segurado ia presencialmente.
Se fosse idoso, era só chegar e pegar. Se não fosse idoso, tinha que fazer um agendamento para retirar esse documento. Hoje em dia, dá para a gente fazer uma solicitação para que eles mandem isso por forma remota. Eles pedem 30 dias para enviar, tá? A gente solicita, 30 dias depois eles fornecem esse documento, ok? Dá até para fazer a consulta na hora, mas aquela consulta na hora ela vem defasada. Peçam aquele relatório que tem que esperar mesmo, que a gente faz a solicitação e demora um pouquinho para chegar. Dentro desse documento, a gente tem essas folhinhas do RAS, onde a gente vai ter a indicação de ano por ano de todos os vínculos. E aí a gente vai ter aqui, ó, mês, valor da remuneração. Esse documento é bem legal, porque prova a remuneração também, por isso que eu uso ele tanto, tá? Extrato analítico do FGTS, outro importantíssimo documento de prova. E esse documento, ele precisa estar carimbado e assinado pelo empregado da Caixa, tá? Se não estiver carimbado e assinado, não valida na autarquia. Ou seja, aquele que tira pelo aplicativo não serve para o INSS. Precisa ser esse aqui, com carimbo e assinatura, e tem essa aparência. O do site tem até uma aparência diferente. Aqui a gente tem data de entrada, temos a data de saída e temos os depósitos também do FGTS ao longo do tempo, ok? Lembrando mais uma vez que a não comprovação dos salários de contribuição tem um impacto grande no cálculo do valor do benefício do nosso cliente, porque isso vai ser calculado com base no salário mínimo. Então, peguem sempre documentos que vocês possam utilizar também de prova nesse sentido, tá? A IN 128, ela traz aqui também algumas possibilidades para a gente de prova de salário de contribuição. Mas, como eu disse, eu gosto do artigo 10, inciso 2º da IN 77, porque ali está melhor para a gente visualizar, está bem esquematizado. Mas ele coloca aqui como documento o contra-cheque ou o recibo de pagamento emitido pelo E-Social. Dificilmente a empresa vai te dar esse recibo de pagamento, né? Mas a gente poderá utilizar aqui o contra-cheque como principal documento de prova de renda. Outros documentos que vocês podem utilizar: informe de rendimento que a empresa disponibilizou, se a renda dele foi fixa anual, né? É só a gente pegar ali e dividir. A declaração desse segurado no imposto de renda, contra-cheque, recibo de pagamento, ficha financeira acompanhada ali da ficha de registro de empregado, né, e da declaração da empresa, né? Eventualmente, se não tiver nenhum desses mecanismos de prova, temos outras formas, como, por exemplo, as empresas que pagam via folha de pagamento no banco, não é que faz depósito, é que paga via folha de pagamento. O próprio extrato bancário prova os valores que entrou, mas aí a gente vai ver o valor líquido, né? Não vai ver o valor real, mas já é aí um início de prova se você não tiver nenhuma outra forma de comprovar. Ok? Estamos finalizando, então, essa nossa aula, nosso curso sobre análise de CNIS. Até os próximos encontros.